arteiras e arteiros, Prica aqui. Olha só que fofura que eu trouxe hoje para vocês nessa aula. Uma pintura simples, mas muito fofa. Então, não esquece, já vai deixando o seu like aí no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber aviso, porque toda semana tem aula nova aqui no canal. Uma coisa importante que eu preciso avisar vocês. Eu vou mudar a posição nessa aula da câmera, ela vai ficar mais aqui de lado, tá? Porque recebi alguns feedbacks de algumas pessoas que estão com dificuldade, que querem ver o movimento do pincel na minha mão, e às vezes a minha mão, nessa posição, a minha mão fica em cima, tá? Então, atendendo esses pedidos nesses feedbacks, vou estar mudando a câmera, então vão avisando aí se tá legal esse ângulo novo que eu vou colocar. É importante que vocês me falem, né? Vou mudar o ângulo, então, a seguir vocês começam a aula e me falem se ficou bom desse jeito que eu vou deixar a câmera. Então, bora pra aula! Esse risco vocês vão encontrar no nosso grupo VIP do WhatsApp. O link desse grupo estará no comentário fixado. E também no canal da bio do meu Instagram. É esse aqui que tá aparecendo. Se você não segue, segue lá. Na bio do meu perfil, procurem por Prica Dicas de Conteúdo. Clica nesse nome e entra, é gratuito. É um canal de transmissão que é dentro do meu Instagram. Não é Telegram, é dentro do Instagram. Então, aqui a gente vai começar a preencher toda a Hello Kitty com a cor branco, tá? Então, tudo que é branco aqui, ó, a gente já vai fazer, tá? Aqui branco é o rostinho, esse pedaço da mãozinha, os pezinhos, o rabinho e esse pedaço da orelha, tá? Eu vou usar esse pincelzão grandão aqui, C502, pincelzinho chanfrado da Castelo, número 14, porque é um desenho grande e eu quero preencher o quanto antes. Então, é melhor um pincel grande, tá? Pra fazer o preenchimento mais rápido, ó. Eu vou preencher bem feitinho a camada, tá? Ó. Então, o que eu não posso fazer? Deixar essas falhas, tá? Então, quando você tá pintando, evita fazer isso. Já preenche completinho, tá? Preencha completinho, porque senão você perde muita tinta quando você deixa falhado, depois você quer voltar de novo e vai ficando aquele efeito grosso. Então, evita fazer isso porque acaba ficando aquele efeito que vocês falam, efeito borrachado, tá? Então, vai preenchendo direitinho, ó, tampando tudo, pra não precisar depois ficar voltando, tá? Agora, a gente vai usar o cinza lunar para fazer um sombreado, para não ficar assim só chapadinho de branco, tá? Para dar um efeito que fica bem mais bonito e valoriza a nossa pintura. Então, peguei um pouquinho de cinza, só que aí eu vou lavar meu pincel porque eu quero a tinta só de um lado do meu pincel. Então, ó, coloquei só de um lado e vou trabalhar aqui, ó, fazendo o esfumado. Ó, então, eu faço um movimento circular. Vou dar um zoom aqui para vocês. Vocês vão reparar que o ângulo da câmera está diferente, porque às vezes eu recebo mensagem de gente falando, ah, mas eu não tô conseguindo ver sua mão. Então, eu vou testar ângulos diferentes e vocês vão me falando se esse ângulo aqui tá bom, né? Como eu sou destra, às vezes de cima, né, a minha mão, cobrir um pouquinho, a minha mão cobrir a minha pincelada, tá? Mas, geralmente, eu trabalho sempre com movimento, ó, ou é vai e vem, tá? Vai e vem, ou é movimento circular, tá? O segredo é a quantidade de tinta que você põe no pincel e de um lado só que você tem que pôr. Pra não ficar muito forte, ó. Tá vendo? Porque esse lado aqui, a ursinha está fazendo sombra na pele da Hello, tá? Então, eu preciso projetar uma sombrinha aqui, tá? Eu gosto também de fazer sombrinha do laço, né? O lacinho tá fazendo uma sombrinha aqui, ó. Então, gosto de projetar a sombra também que está fazendo o laço, tá? Nariz, tudo que... pra dar esse efeito mais bacana... eu faço uma sombrinha, tá? Ó, então, o lacinho fazendo uma sombrinha na testinha. Tá essa cabeça, né, da Hello, tá? Então, ó, trabalho com a tinta só de um lado, ou vai e vem, e depois movimento circular pra esfumar, tá? Olha aí como que fica, tá? Fica desse jeito. Eu vou fazer aqui embaixo do nariz, um pouquinho. É um desenho rápido de fazer, tá? Esse é um desenho legal pra você tá fazendo e bem rápido, tá? Ó, narizinho. Eu gosto de fazer também depois pra eu poder desenhar o olhinho. Então, eu gosto de fazer também uma sombrinha aqui pra ficar projetado, tá? Faço também cantinhos de orelha. Olha aí, tá? Tá?
Aqui também vou fazer embaixo do pescoço, na mãozinha, na perninha, no rabinho. Olha aí como que ficou com o restante da sombra, tá? Então, todas elas foram feitas com o movimento circular e a tinta só de um lado, tá? Pri, o meu fica marcado. Talvez você esteja pesando demais, talvez seja o pincel. Aqui eu tô trabalhando com o pincel da Castelo C523, número 8. Ele é macio e mais comprido. Esse aqui eu já não trabalharia. Por quê? Apesar de ele ser ainda macio, ele é mais rígido. Por quê? Se você notar a diferença, ele é mais curto do que esse aqui. Então, esse aqui é mais curtinho, então ele acaba sendo mais durinho, tá? Mesmo tendo pelo macio, ele é mais durinho, então ele é mais firme. Uso ele para preencher a primeira base. E depois, para fazer a sombra, eu já prefiro um pincel mais maciozinho. Por quê? Evita deixar marca e evita arrastar a tinta, tá? Então, essa é a minha dica pra você. Dá uma olhadinha aí nos seus pincéis, que talvez você esteja escolhendo um pincel que não seja adequado pra você fazer o sombreado. E também a luz, tá? Que é a mesma coisa. Precisa ser um pincel bom, tá bom? Na sequência aqui agora, eu vou até trocar de pincel, porque eu vou usar esse, porque eu vou preencher. Eu vou preencher as partes vermelhas. A gente tem vermelho no lacinho das duas e também nessa faixinha que tá segurando no pescoço da ursinha, tá? Então, o vermelho pode ser qualquer um que você goste, mas eu vou estar usando o vermelho tomate, tá? Então, aqui é somente o preenchimento, tá? Eu não vou gravar tudo, porque senão fica muito maçante. Ó, é só preencher, que na sequência, aí sim, a gente vai fazer uma luz, uma sombra, pra dar um efeito mais bonito, tá bom? Ó, feito o preenchimento, nós vamos pra iluminação. Pra isso, eu vou dar um zoom aqui, tá? Ó, nesse ângulo aqui, pra vocês poderem ver minha mão, pra não falarem que minha mão tá tampando, tá? Pega a tinta só de um lado. E aqui, eu vou trabalhar com a luz aqui, ó, desse lado de cá. Então, pra eu fazer a luz, eu coloco o branco e depois eu trabalho um pouco de movimento pra que não fique marcado, tá? Fica dessa forma. A gente tá mantendo a sombra tudo pra esquerda. Você pode ver que aqui eu não coloquei porque a luz estava aqui. A sombra tá ao contrário, né? Então, aqui tem luz. Por isso, a luz vai ficar agora todo pra direita e sombras pra esquerda. Tirando aqui que eu fiz, né, um pouquinho aqui, mas depois eu vou pegar o branco e vou tampar, tá? Mas, ó, vamos manter todo pra esse lado. Então, ó, eu coloco a tinta, já tiro o excesso e tem que ser rápido, tá? Porque senão fica marcado, ó. Movimento circular. Pra não deixar aquela marcona que fica, ó, um vai e vem, pra alisar. Então, aqui minha tinta tá molhada, tá? Ela não tá seca, tá? A minha tinta aqui nessa parte está molhada porque sempre vem alguém perguntar, Pri, tá molhado, né? Então, aqui eu já tô avisando. O vermelho está úmido ainda, tá? Ó, então eu vou pegar mais um pouquinho de branco novamente. E agora, eu vou iluminar mais assim, ó, nessa parte aqui. Ó, mais nessa parte. Só que nessa aqui eu também vou, tá? Então, eu tiro o excesso e eu também faço uma luz aqui, ó, em volta de onde tem o risco. Que ali é mais fundinho, ali eu vou fazer uma sombra, ó, tá? Pri, eu gosto de luz mais forte, aí você retoca, você faz mais um pouquinho, deixa mais claro. É a gosto, tá? Essa parte aqui você vai reproduzir nesse laço aqui, do mesmo jeito, sempre na direita, tá bom? Ó, aí, então, se você gosta mais forte, volta. Só não esquece de não deixar marcado. Faz o vai e vem, o movimento circular, pra não ficar marcado, certo? Ó, pra isso aqui ficar suave, então, ó. Senão ele fica muito marcado, tá? Então, tem que tomar cuidado e ir fazendo aos pouquinhos, tá? Ó. Aí, depois, agora que a gente terminar, a gente vai fazer a sombra também. Ó, aqui também vou fazer. Então, a luz aqui, na minha direita. Mesma coisa, só que esse laço aqui tá um pedacinho só, né? Então, ó, trabalha com a tinta só de um lado do seu pincel. Não é pra pegar o pincel todo. Quando você vê que tá muito impregnado, vai lavar o pincel, tá? Porque chega uma hora que ele começa a realmente passar um monte de tinta pro outro lado, aí fica marcado. Então, só toma cuidado pra não acontecer isso, tá? Ó. Feito aqui, uma luzinha no pescoço aqui nesse detalhe. E a gente vai pra sombra. Vamos pra sombra. Pra sombra, a gente vai usar o vinho, tá? Vai pegar a tinta do mesmo jeito, de um lado do pincel. E você vai sombrear aqui, ó, do lado de dentro, ó. Ó a virada do meu pincel. Olha como eu viro meu pincel, ó. Seguro ele de lado, ó. E eu viro, ó. Depois eu viro pra cá. E aí, eu dou uma puxadinha, ó, pra dentro.
Eu vou fazer de novo pra vocês verem, tá? Ó, pega a tinta de um lado do pincel, ó. Viro o meu pincel no dedo. Ó, tô girando no dedo ele, tá? Depois eu dou aquela esfumadinha, tá? Ó, posso pegar um pouquinho aqui, dar uma sombreada aqui no meio, ó, pra dar um volume, né? Faço a sombra nos cantinhos, ó. Tiro o excesso. Aqui, ó, sempre é bom tirar o excesso aqui do lado, dar uma... E a gente vai fazer a sombra aqui também. Por quê? Por causa pra dar o volume que é a bolinha do laço, né? É aquela parte do nozinho, né? Ó. Tá? Aí ele dá esse volume. Então, aí, se você quiser aqui na borda, você pode pegar o vinho. Tá um pouco molhada a minha tinta aqui, que eu lavei o potinho e esqueci de secar. Mas, ó. Aí, eu pego o vinho. Vou pegar aqui esse vinho aqui também. Trabalho aqui só dando uma sombreadinha pra dar um volume. Ó, olha como fica bonito. Coloquei aqui no meio, não é pra esbarrar no branco, porque senão muda a cor, então eu só coloco onde tem o vermelho. Se você esbarrar no branco, vai ficar um vinho esbranquiçado, vai ficar feia a cor, tá? Então, olha como já muda, né? Daquele chapado. Ó, aqui você também faz uma sombrinha, tá? Eu gosto de fazer no meio aqui, como vocês viram, né? Só que eu não encosto na borda, por quê? Do lado da borda eu vou sombrear do lado de fora, né? Então, ó. E um volume do lado de cá. Ó, tá bom? Também aqui embaixo. Porque a cabecinha tá tampando um pedaço do laço, tá? Vou fazer também aqui, ó. Aqui, ó, vou fazer aqui embaixo. Põe no cantinho do pincel e, ó. E tá puxadinha, tá? Certo? Agora a gente vai pintar a ursinha, porque aí ela é a segunda parte maior daqui, depois a gente tem a roupa. Pra ursinha, você vai usar a cor jatobá, mas você pode também usar outra cor que você goste, tá? Essa cor é um marronzinho mais claro. Você não pinta essa parte do focinho, tá? De resto, você pinta tudo, tá bom? Mas a parte do focinho não mexe, tá? Então, ó, pode preencher toda ela, tá? É só fazer o preenchimento. Feito o preenchimento, eu vou fazer uma pequena iluminação em algumas áreas, tá? Essa área do meio, pode pegar até um pincel pituá dessa vez agora, porque é uma área meio grande, né? Então, você vai pegar pra iluminar, movimento circular com pincel pituá. Eu já mostro qual que é esse aqui que eu tô usando, tá? Ó, porque a gente consegue fazer um trabalho sem deixar marcas, um trabalho mais limpo, porque uma área grande, se a gente fosse trabalhar com o pincelzinho do 523, ele ia marcar. Tá vendo que aqui tá um pouquinho mais forte, mas aí é só eu vir aqui e corrigindo com um movimento circular, tá? Esse pincel é o C556, número 0, tá? Então, ó, eu vou trabalhando o branco aqui assim, e sempre com o movimento circular. Dessa forma, tá? E eu vou fazer também na orelha, um pouquinho. Aí, eu vou tirar o excesso agora, pra eu poder espalhar. Tá, ó. Aí, eu espalho, ó, tá? Dessa forma aqui, assim, vou dar mais uma esfumada aqui, tá vendo? Agora, eu vou fazer um pouquinho aqui, ó, no bracinho. No rabinho. É o rabinho, né? Deixa eu ver. Tô com a foto dela aqui. Sempre é bom conferir, tá? Tem dúvida? Confere. É, rabinho, ó. Nunca vai fazer, não sei o que é, não tô achando, não. Para e olha. Eu viro e mexe também, eu preciso dar uma olhadinha na minha referência pra eu não me perder e pintar uma outra coisa errada, ó. Tô iluminando aqui na parte de cima da perninha pra dividir, tá? Essa perna tá na frente, essa tá pra trás, do outro lado. Então, aqui eu faço mais embaixo. Deixa eu até pegar um pouquinho pra tirar a marca, que ficou um pouco forte. Quando fica marcado demais, você vai pegar o jatobá e corrigir com ele, tá? Ficou marcado, pega o jatobá, que é a cor, né, que eu tô usando no caso da minha ursinha. Se você usar outra cor, você vai ter que usar a cor que você usou aí, tá? Como eu pintei ela de jatobá, eu corrijo com jatobá. Olha aí como que ficou, gente, tá? Então, aqui a gente fez a parte de iluminar, então agora a gente vai sombrear também.
Agora a gente vai fazer a sombra, e a sombra eu vou usar marrom, tá? Não é muito, mas a gente vai fazer pra dar um efeito bacana, tá? Tinta sempre de um lado do pincel. Você vai trabalhar aqui, ó, o movimento vai e vem, ó. Ainda não pintamos essa parte, tá? Porque aqui a gente vai misturar o jatobá com um pouco de branco, tá bom? Olha aí como fica bem bonito, tá? Vou fazer aqui, ó, nessa parte, dividindo o bracinho. Fazer um pouquinho embaixo dessa faixinha no pescoço. Em volta do rabinho também, ó. A perninha, que tá aqui, escondidinho. Essa daqui tá fazendo sombra nessa, então a gente tem que projetar a sombrinha aqui de lado. Agora, a gente faz aqui, ó, na parte de cima, da divisão desta perna, ó. Tinta sempre de um lado do pincel, ó, e aí eu já trabalho meu vai e vem, ó. Por que que eu coloco tinta só de um lado? O restante do pincel, ele vai fazer o efeito de esfumar, tá? Mas a sua mão tem que estar leve, cuidado, tá? Pra você não exagerar no aperto do pincel aí e ficar muito marcado, tá? Agora, eu vou fazer um pouquinho de sombra aqui nessa parte de baixo do pé. Só pra não ficar sem nada, tá? Agora, um pouquinho também nesse bracinho aqui, ó, porque a mão da Hello tá fazendo uma sombrinha aqui, ó. Sombrinha projetada. Pronto, olha aí, tá? Feita essa sombrinha, a gente vai fazer a misturinha. Você pode misturar jatobá com branco, tá? Vai ficar uma corzinha mais clara. Ou, caso você queira, pode usar essa cor areia. Bria, não tem areia, então mistura a cor do jatobá que você usou pra preencher, tá? Eu vou usar areia que tá mais fácil, aí eu não preciso ficar misturando tinta, tá? Vou pegar aqui o areia e vou preencher o focinho da minha ursinha. Seguinte, agora você vai pegar um pouquinho de jatobá, depois que você fez essa parte de preenchimento. Ah, uma informação importante, agora tá seco, porque eu pausei aqui e fui tomar um café e voltando agora a gravar. Então, pode ser que marque, então eu tenho que tomar cuidado quando a tinta tá seca. Lembra que eu falo quando a gente vai fazer sombra seca, é pouquíssima tinta, menos do que a gente já usa. E ó, trabalho com mais cautela, com mais cuidado, fazendo aos pouquinhos. Quero fazer uma sombrinha embaixo da boca pra dar uma projeção depois quando eu fazer o contorno, tá? Então, ó, embaixo da boca e do narizinho, tá? Isso aqui fica bonitinho depois quando eu fizer o contorno, tá? Então, ó, só toma cuidado, porque no meu caso aqui, agora a tinta tá seca. Então, quando eu tiver tinta seca, é pouca tinta no pincel. E aí, é um pincel um pouco mais firme. Aí, no caso, eu pego o da linha 522, que é o cabo vermelho. Esse não é vermelho, porque ele é de uma coleção de uma amiga, tá? Que fez os pincéis direto com a Castela, só que ela colocou o nome dela e a cor que ela gosta. Então, tá? Só pra vocês não confundirem, mas é o C522. Que é, no caso, vermelhinho, né? A cor tradicional. Então, vamos lá. Feito isso, eu vou pintar a roupa. Aqui você pode usar outra cor, tá? Eu tô escolhendo verde, por quê, gente? Porque o tecido que eu vou trabalhar tem verde. E até o momento, a Hello Kitty que eu tinha escolhido, ela é azul. Só que no tecido que eu vou usar não tem nada em azul. Então, você tem que pensar também na combinação, tá? No meu tecido não tem, então, por isso que eu não vou usar azul. Mas se você quiser, pode fazer em azul, tá? Aí você pode usar azul cerúleo, azul turquesa, tá bom? Eu vou estar usando o verde, e o verde que mais parece com o tecido que depois eu mostro pra vocês, é o verde musgo, tá? Então, eu vou preencher, mas não vou preencher a manga. A manga vai ser amarelinha. Então, vamos lá. Ó, até pra quem quiser fazer com as cores aí, né? Tá chegando negócio de copa, assim, ó. Você pode até pintar ela com as cores, né? Só não coloca emblema, gente. Cuidado. Esses negócios de copa aí dá problema. Ó, então eu vou pintar tudo de verde musgo. Agora que preenchi todo o verde musgo, vou pegar de novo o meu pincel Fituá, aquele que eu usei, C556. Seca bem, tá, gente? Porque não pode ter água nele não, tá? Deixa ele bem sequinho. Pega a tinta branca, a gente faz a mesma iluminação que a gente fez ali, ó. Com um movimento circular. Perceba que como meu pincel está úmido, diferente da primeira vez, ó. Eu tenho que tomar mais cuidado porque ele acaba deixando mais marcado. Porque ele está úmido agora, aquela hora ele não estava. E por conta que eu lavei, agora ele está úmido, então eu tenho que tomar mais cuidado porque ele pode marcar um pouco,
por causa de misturar a umidade com o branco, tá? Então, ó, trabalho com a mão bem leve e vou trabalhando esse movimento circular pra evitar essas marcas, tá? Ó, principalmente aqui onde eu tô mexendo agora, tava bem marcadinho, ó, tá vendo? Ó, olha lá. Aí ele já diminui essa marcação. A sombra eu vou fazer com pântano, igual a gente fez na nossa querida ursinha aqui. Ó, tinta de um lado só do pincel, ó. Verde pântano, acho lindo esse verde. Sempre falo em meus vídeos que é um verde que eu mais gosto, é o pântano e o pinheiro. Ó, tá vendo? Aí eu venho e dou uma esfumadinha, tá? Não vai deixar ficar marcadão não, ó. Ele é bem fortão, ó. Uma cor bem forte, tá? Faço aqui e aqui embaixo, ó. Na mãozinha dela, tá? E também na lateral, aqui do lado, ó. Na lateral. Deixa eu dar uma umidificada aqui, porque a tinta tá um pouco dura. Ó. Na lateral. E também na divisão aqui da perninha do shortinho, né? Ó, tem uma divisãozinha aqui do shortinho, bem aqui, ó. Certo? E aí, tá pronto. Essa manguinha aqui da Hello, a gente vai fazer com o amarelo ouro e o nariz também. Então, a gente já vai aproveitar essa cor e vamos pintar as duas partes. O nariz, tá? E a manga. Ó. E a manguinha também, tá bom? Amarelo ouro, tá? Agora, você pega branco e faz uma iluminação aqui, ó. Agora, eu não peguei o pituá, porque é uma área pequena, então peguei o mesmo pincel que eu tava usando, só pra fazer a iluminação mesmo. O amarelo, eu não vou fazer sombra na manga, mas no nariz, eu vou fazer uma sombrinha com um pouquinho, gente, mas é muito pouquinho. Você pega uma isquinha de nada. Gente, outro dia, deixa eu te contar, esse negócio de isca que eu coloco às vezes, não é uma cor. Isca quer dizer que é pouca tinta. Tem uma aluna, que cor é essa, prof, que tá marcado isca? Gente, é linguajar de artesã, tá? Quando você ouvir alguém falando isca de cor tal, é porque quer dizer que é pouquinho, ó, pouca tinta. Marrom, aqui, ó, peguei um pouquinho de marrom, ó. E vou sombrear aqui, ó, um pouquinho embaixo do narizinho dela. Ó, peguei a tinta só de um lado do pincel, ó. Ó como facilita quando eu pego tinta pouquinha, tá? E aqui em cima eu pego um pouquinho de branco. Do outro lado, só vou encostar ele aqui, ó, tá? E faço uma iluminação aqui nessa parte de cima do narizinho dela, tá? Pronto. Aqui a parte de pintura, né, preenchimento, sombra e luz, já tá ok. Agora a gente vai fazer o contorno. Ah, Pri, mas se eu quiser fazer um composê na cena, fazer um matinho aqui, você pode fazer. Eu não vou fazer porque eu vou colocar o barrado bem aqui, juntinho aqui dela, tá? Então, eu não vou fazer por conta disso, tá? Talvez depois eu coloque alguns extensos que combine, tá? Pra chegar alguns extensos aí que eu vou receber, novidades em breve eu conto pra vocês desses extensos que estão pra chegar, tá? Eu trago aqui vídeo no canal. Então, por isso que eu só vou contornar, tá bom? Tinta preta, tá? Quase que eu pego pântano aqui, achando que é preto, que ele me engana. Ó, tinta preta. E eu sempre diluo o preto com a Fashion Colors preta. Pra quem não conhece, Fashion Colors é tinta de tecido. Já me falaram, essa tinta aí é tinta de tecido. Ó, se vocês reparar aqui, ó, é uma camiseta tie-dye. Sabe aquelas camisetas que o pessoal amarra, vai enchendo de elástico e depois joga as tintas e fica assim quando abre? Essa tinta aqui é usada pra fazer tie-dye, tá? Ela é mais fluida, uma tinta mais diluída, porém ela é muito pigmentada. Por isso que eu gosto de diluir o meu preto com ela, porque ela é muito pigmentada, tá? Isso ajuda a minha tinta a não ficar transparente se eu diluísse com a Fashion Colors Incolor, né? Ou gotinhas de água também, né? Por isso que eu gosto de diluir esses dois aqui, tá? Então eu vou diluir e já vou mostrar o contorno, como que eu faço. Pra contornar esse trabalho, eu vou usar esse pincel, que é o C542, número 8. Por quê? A Hello Kitty, ela tem um contorno bem grosso, tá? Então, nesse caso, somente aqui nesse caso, porque a gente não pode fazer tudo no mesmo estilo, esse estilo pede pra mim um contorno grosso, tá? Então, ó, eu vou trabalhar aquele contorno mais grossão. Pri, mas aí se é grossão, posso contornar com a caneta? Se você achar mais fácil, pode sim, tá? Eu prefiro a tinta, até porque eu diluí ela pra ficar bem pigmentada com a Fashion Colors. Eu acho que fica bem mais forte o preto. O preto da caneta, se vocês separar, é bem diferente, tá? Mas pra quem quiser, pode fazer, tá? Ó, é um contorno mais grosso mesmo. Inclusive, podia ser até mais grosso, mas eu não vou fazer tão grosso, não. Vou deixar assim mesmo, tá? Ó, pouca tinta no meu pincel, só na ponta, não vou encharcar o pincel inteiro. Perigoso borrar, tá? Ó, então eu coloco
E vou trabalhando, puxando aos poucos minha mão. Ai, minha mão treme. É treino, gente, não tem jeito. A mão treme no começo, treina mais, tá? Principalmente quando você tem receio, né? Porque você não treina tanto. Então, tenta focar mais nesses treinos com pincel, contornando, tá? E toma cuidado pra você não esbarrar sua mão aí. Na hora de estar contornando, ó. Você vai vendo que eu tô virando aqui por causa disso, ó. Porque se eu esbarrar aqui, ó, aí eu borro tudo. Por isso que o certo é começar de lá pra cá, né? E aqui eu fiz tudo ao contrário, mas tudo bem. Eu vou bater um secadorzinho nela. Ah, tem gente que perguntou que você pode usar o secador, né? Eu uso, gente, só coloco uma temperatura mais morninha. Não deixo quente, não, tá? Principalmente porque eu tenho medo de minha mão esbarrar em cima da pintura. Então, eu uso o secador pra não acontecer esses desastres. Olha aí, tá? E aí, eu vou contornar toda ela. Olha só o resultado, eu já costurei com o tecidinho que eu falei pra vocês, ó. É um tecidinho da Hello Kitty. Então, ele tinha mais verde, ó, com amarelo. Eu coloquei um lacinho aqui grandinho que eu achei aqui nas minhas gavetas, aqui, tava aqui. Falei, vou colocar pra combinar. Coloquei a fita verde, porque tem o verde também, sempre procurando combinar, tá? E coloquei o lacinho, porque ela tem o lacinho, apesar do dela não ter bolinha. Esse aqui tinha bolinha, eu falei, vai assim mesmo. Porque aí no tecido tem bolinha e combina. Me conta aí o que vocês acharam. Uma aula bem mais fácil do que as outras as últimas que eu dei aí eram um pouco mais realistas. Mas eu espero que vocês tenham gostado, porque dá pra aproveitar bastante aqui, fazer pra camiseta. Você pode fazer no pano de copa, numa eco bag. Então dá pra fazer em diversas coisas aí. Numa carteira com tinta de couro. Tem aula de tinta de couro aqui no canal também, tá? Então dá pra você fazer bastante, mudar as cores, né? Agora você pode fazer pra copa, mudando as cores aqui também, se quiser. Eu fiz pra combinar com esse tecido que eu tinha comprado, ó, há um bom tempo. Me conta aí se vocês gostaram. Não esquece de deixar o like, se inscrever no meu canal para receber aviso. Você precisa ativar o sininho, tá? Que aí você vai receber aviso de sempre que eu postar. Toda semana tem um vídeo novo aqui no canal. O risco vai estar, como eu disse lá no início, no nosso grupo VIP do WhatsApp. Vou deixar o link no comentário fixado, tá? E também você encontra o risco no meu canal da bio do meu Instagram. Meu Instagram vai estar aparecendo aqui. Procure lá na bio do perfil por Prica Dicas e Conteúdo. Clica nesse nome que você entra no nosso canal de transmissão. O risco também estará lá. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like para apoiar e a gente se vê no próximo vídeo.